Será que o torque para estender o quadril é maior com o quadril mais flexionado ou mais estendido? E o torque para flexionar o joelho é maior com o joelho mais flexionado ou com o joelho mais estendido? Nós vamos acessar esses dados hoje. E, na verdade, esse estudo, que é um estudo antigo, por isso que as letras estão assim, né? Mas é um estudo que é muito citado, é muito utilizado. O objetivo dele nem era esse inicialmente. Ele queria entender o seguinte: a partir do momento que indivíduos tinham a instrução de realizar uma contração isométrica voluntária máxima, como esses dados dessa contração isométrica voluntária máxima afetavam a EMG, né? Então, a eletromiografia, os dados de eletromiografia, a atividade elétrica muscular em diferentes angulações. Então, em diferentes ângulos de flexão de quadril, em diferentes ângulos de flexão de joelho, ele queria entender como esses dois dados interagiam. Era esse o objetivo, e aí ele vai acabar trazendo para nós, né, esses outros dados que eu falei. E para isso, o que eles fizeram? Eles utilizaram aqui 25 homens e 25 mulheres. Eles utilizam um goniômetro para entender qual seria a angulação que as articulações estariam. E utilizam também um extensômetro. O que é o extensômetro? Esse strain gauge aqui. É um equipamento que mede a deformação de um determinado material quando ele é exposto a uma força. E eles utilizaram esse equipamento, esse instrumento, para medir o torque isométrico durante uma flexão de joelho ou uma extensão de quadril em diferentes angulações. E eles também coletaram os dados de eletromiografia, com eletrodos posicionados tanto nos isquiotibiais quanto no glúteo máximo. E para a localização, para o posicionamento dos eletrodos, o que eles faziam? Né? Eles pediam para o indivíduo ficar ali com o joelho a 60 graus de flexão e eles pediam para o indivíduo, eles localizavam ali, né, a origem e inserção dos isquiotibiais, e eles pediam para os indivíduos realizarem uma contração máxima, uma contração isométrica máxima. E a partir do momento que eles localizavam a maior área daquela musculatura a partir dessa contração, eles posicionavam o eletrodo. Isso acontecia também no glúteo máximo. Nos testes realizados, eles pediam para o indivíduo ficar em decúbito ventral, né? Então eles ficavam nessa posição aqui. E o que eles faziam, de acordo com a imagem, inclusive? Eles colocavam o joelho desse indivíduo em 0, 30, 60 e 90 graus de flexão, sendo que nós tínhamos esse colar aqui que era posicionado em 90 graus, fazendo 90 graus aqui com a tíbia. E aqui nós tínhamos, né, o extensômetro. E em cada uma dessas angulações, então 0 graus de flexão de joelho, 30 graus de flexão de joelho, 60 graus de flexão de joelho ou 90, eles realizavam 3 contrações isométricas máximas e cada uma das contrações durava 5 segundos. E na terceira contração é que era utilizado para eles normalizarem os dados, tanto os dados encontrados no torque quanto os dados de eletromiografia. E como que eles faziam isso? Por exemplo, se o maior achado, o maior valor, né, dessa atividade elétrica muscular foi encontrado com o quadril, por exemplo, em 60 graus, muito bem, eles dividiam os outros valores por esse maior valor que foi encontrado em 60 graus e eles demonstravam esse valor em percentual. Então a normalização era feita assim e para os dados de torque também. Existia essa normalização a partir do maior dado que era encontrado, dependendo da angulação. Então eles pegavam a angulação da articulação em que o maior dado de torque foi encontrado e eles normalizavam os outros dados por esse maior valor. Percebam que no teste realizado para entender qual era o torque de flexão de joelho, então o joelho ficou a 0 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus de flexão, mas o quadril aqui estava a 0 graus. E nós tínhamos os eletrodos posicionados tanto nos isquiotibiais quanto no glúteo máximo. Então, mesmo na flexão de joelho, eles tinham esses dados de eletromiografia coletados ali do glúteo máximo também. Já quando o dado era medido para entender o torque extensor de quadril, percebam que o joelho se mantém flexionado. E aí, o colar que eles utilizam, o cinto que eles utilizam, está em uma linha superior à linha do joelho. Isso faz
total diferença, tá? Porque quando nós temos esse colar, esse cinto posicionado acima da linha do joelho e pensando que o joelho também está flexionado, o que se espera nesse momento é que a capacidade de produção de força dos isquiotibiais para a extensão de quadril seja uma capacidade diminuída. Um ponto importante aqui é que ele cita o coeficiente de correlação intraclasse, né, que varia de 0,81 a 0,99, e ele cita também o erro padrão de medida. É importante sempre reportar esses dados para a gente entender qual é a reprodutibilidade dessa medida aqui, para a gente entender o quanto desse resultado que foi medido é atribuído, quanto da diferença que foi detectada é atribuída a um erro de medida ou de fato a uma mudança real. Então é importante relatar isso e tem muitos estudos que não relatam. Agora, quando a gente vai de fato para os resultados, tem um dado muitíssimo importante aqui, tá? Então vamos aqui para esse gráfico. O que a gente começa a perceber nesse gráfico? Na verdade, antes do gráfico, né? Vamos aqui para a tabela. Quando a gente vai avaliar o torque flexor de quadril, o que nós percebemos? Que o maior torque acontece em 30 graus de flexão de joelho. Esse é o momento em que o maior torque é observado. Agora, quando nós vamos analisar os dados de eletromiografia dos isquiotibiais, os maiores valores foram encontrados em 30 graus de flexão de joelho e em 60 graus de flexão de joelho. Já o glúteo máximo apresentou ali um valor um pouco maior, entre 30 e 60 graus. Porém, o que se espera do glúteo máximo em uma posição neutra durante a flexão de joelho? Ele vai atuar ali como um estabilizador, né, do quadril, mas não se espera de fato a ação igual se espera dos isquiotibiais. Agora, quando nós vamos olhar o gráfico, o que a gente percebe? Que os dados do torque, ao decorrer Agora, quando nós vamos analisar esse gráfico, o que a gente percebe? Que os dados do torque, quando nós pensamos no torque flexor do joelho, esses dados não acompanham de forma extremamente alinhada, digamos assim, os dados de eletromiografia. Esses dados eles não estão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, nós já temos aqui uma diferença entre os dados de torque e os dados de eletromiografia. Significa que não necessariamente no ponto articular, na angulação articular em que a capacidade de produzir torque é maior, nós observaremos um dado de eletromiografia maior pensando, né, nesse dado coletado da musculatura-alvo, né, que está produzindo torque para flexionar o joelho. E por que isso pode acontecer? Por que os dados de eletromiografia podem ser diferentes? Um dos argumentos é que os dados de eletromiografia podem ser sensíveis ao comprimento do músculo. Então imagine o seguinte, como que os dados de eletromiografia de superfície são colhidos, né? Nós temos os eletrodos e os dados colhidos estarão aqui abaixo desse eletrodo, né? Essa região que está abaixo do eletrodo é a região mais sensível para a coleta do dado. Só que o músculo que está aqui abaixo, ele se move conforme a contração ocorre. Então, essa modificação aqui, então, essa não modificação apenas, né? Mas esse movimento faz com que esses dados variem. Então, não necessariamente os dados de eletromiografia estarão totalmente alinhados com o torque. Isso é observado aqui também nos dados de extensão de quadril. Percebam o seguinte, que o torque aumenta conforme o quadril é flexionado. Então o torque é menor, o torque para estender o quadril é menor quando o quadril está a 0 graus e maior quando o quadril está a 90 graus. Já os dados de eletromiografia, eles reduzem conforme o quadril flexiona, né? E isso poderia significar apenas essa questão de modificação do comprimento do músculo e os dados de eletromiografia alteram a partir de então. Um ponto importante aqui é que nós não podemos confundir esses dados, esses achados de eletromiografia com de fato o recrutamento da musculatura. A eletromiografia vai medir a atividade elétrica muscular, né, principalmente naquela área que está abaixo do eletrodo.
mas isso pode variar, como nós vimos, né, com essa questão do comprimento muscular, que acontece por causa da contração. Porém, um ponto importante, se a eletromiografia mudasse apenas por causa do comprimento muscular, era para observar uma relação um pouco mais linear, né? Então imagine o seguinte, o comprimento muscular ele está mudando entre 0 a 90 graus de flexão de quadril, certo? E aí o que a gente percebe nesse dado? Deem uma olhadinha aqui. Olha como os dados de eletromiografia caem, vão caindo, né? De uma forma muito organizada, digamos assim, até 90 graus de flexão de quadril. Então aqui, ok, aqui nós poderíamos justificar essa queda nos dados de eletromiografia apenas por causa disso. Agora, quando nós avaliamos os dados dos isquiotibiais, quando nós pensamos nessa análise de torque flexor de joelho, o que nós percebemos? Nós percebemos que os dados de eletromiografia, eles foram maiores aqui a 30 e a 60 graus de flexão de joelho, e menores a 0 e menores a 90 graus. Então, nós não temos mais uma relação igual nós observamos aqui com o quadril. E um dos pontos que os autores sugerem é que essa variação nos dados de eletromiografia, então, não aconteceu apenas por causa dessa variação do comprimento muscular, mas pode ter acontecido alguma diferença no recrutamento dessa musculatura ao decorrer da flexão de joelho. Então, conforme o joelho ia flexionando, essa musculatura talvez fosse recrutada de uma maneira diferente, digamos assim. Mas é difícil de afirmar isso porque ele não está medindo de fato, ele não está utilizando um instrumento que vai medir isso de forma mais precisa. A eletromiografia não mede isso e a gente não pode extrapolar esses dados. Mas ele faz, né, essa associação. Agora, o que a gente percebe que é algo importante? Até mesmo nós já pulamos para os dados aqui do quadril, né? Percebam que, de fato, embora a 0 graus, vamos pegar ali os músculos extensores de quadril. Nós estamos falando do quê? Do glúteo máximo, nós estamos falando dos isquiotibiais, porém, como que os isquiotibiais estão quando o joelho está flexionado? Eles estão em uma posição que não favorece a sua capacidade de produzir força. Então, o que se espera? O que se espera é que o quadril consiga gerar maior torque flexor não, o glúteo consiga gerar, o glúteo máximo consiga gerar maior torque extensor do quadril. E o que acontece, então, né, pensando que seria esse músculo que contribuiria mais, o adutor magno pode contribuir também para estender o quadril. O que nós podemos esperar é que esses músculos contribuam mais do que os isquiotibiais, certo? E quando a gente pensa no maior braço de momento interno do glúteo, ele tem um braço de momento interno maior quando o quadril está aqui a 0 graus. Eu já estou pegando outro estudo agora, tá? Mas quando o quadril está mais próximo de 0 graus, o braço de momento interno do glúteo máximo é maior. E conforme o quadril vai flexionando até chegar em 90 graus, esse braço de momento interno cai. Então, aqui é uma observação, né? Olha como a capacidade de produzir força de um músculo não depende apenas do braço de momento interno. Porque se dependesse, era para a gente encontrar um torque extensor de quadril aqui, talvez menor, com o quadril mais flexionado a 90 graus. E esse torque aumenta. Então, qual é uma linha de raciocínio? Por que esse torque aumenta, né? Esses dados aqui não justificam isso. Aí é uma pura especulação minha agora. Agora eu tô totalmente especulando, tá? Talvez nós tenhamos alguns sarcômeros do glúteo máximo em um nível de alongamento em que existe uma sobreposição ótima dos miofilamentos contráteis. Mas isso é um talvez, é um grande talvez. Esse estudo não mede isso, esse estudo não apresenta isso, não dá pra gente falar isso com esses dados do estudo. Tá? E a gente também não tem muitos dados de glúteo máximo para entender de fato como ele opera, como determinados sarcômeros operam, né, na curva comprimento-tensão. Então é apenas uma especulação aqui do que pode estar acontecendo com esse músculo para que haja um maior torque
extensor de quadril conforme o quadril flexiona, mesmo que o braço de momento interno do glúteo máximo não seja maior conforme o quadril flexiona. E é claro, aqui eu estou falando do glúteo máximo, não estou falando de outros músculos que podem inclusive estar envolvidos aqui também, não só o glúteo máximo, como por exemplo o próprio adutor magno. E aqui na conclusão, além disso, ele pontua justamente que os valores de torque observados não caminham com os dados de eletromiografia. Esses dados não estão totalmente alinhados, né, digamos assim. E um ponto também muito importante, os dados, os achados de eletromiografia e os achados em torque, aqui nos valores de torque, eles não são iguais nas diferentes angulações articulares. Ou seja, quando nós vamos normalizar um dado de eletromiografia, então como um dado normalmente é normalizado? Você pede para o indivíduo fazer uma contração voluntária isométrica máxima daquele músculo e aí atinge um determinado dado, né, na atividade elétrica muscular, um determinado achado, que seria o pico ali. E aí, em determinado exercício, eles pegam o valor que foi encontrado nesses dados de eletromiografia e normalizam por esse achado máximo na contração voluntária isométrica máxima. Porém, os próprios dados na contração voluntária isométrica máxima, eles oscilam, eles não são os mesmos de acordo com a angulação articular. Ou seja, para que um dado seja normalizado da forma correta, o que eles sugerem aqui no estudo? Que, ok, se você vai fazer um exercício em uma determinada angulação articular, é importante normalizar, utilizar um dado normalizado que seja referente a uma angulação próxima. Por quê? Se você utilizar um dado de uma contração voluntária isométrica máxima com a articulação em determinado posicionamento e o exercício que você for testar for realizado em uma angulação totalmente diferente, essa normalização aqui, ela pode já não ser mais tão coerente. São os principais pontos que o estudo encontra. Então o que nós percebemos aqui é que de fato o torque extensor para o quadril aumenta conforme o quadril é flexionado, chegando ali a 90 graus, foi o que o estudo testou, e o torque flexor para o joelho é maior quando o joelho está próximo aqui de 30 graus de flexão. E esses dados eles podem ser encontrados. Por que esse torque é maior, por exemplo? Como nós especulamos aqui, né, uma especulação, talvez o glúteo máximo, por exemplo, que seria um músculo que teoricamente seria mais recrutado aqui na extensão de quadril porque o joelho está flexionado e os isquiotibiais estão em uma determinada posição em que a sua capacidade de produzir força não é tão otimizada. Então o glúteo máximo, que é um importantíssimo extensor de quadril, conforme o quadril flexiona, talvez ele se encontre em uma margem da curva comprimento-tensão que seja uma margem ótima para produzir força, ou até mesmo na parte mais descendente dessa curva, em que a tensão passiva ela aumenta. Isso pode acontecer também, mas isso é só uma especulação porque nós não temos dados aqui mostrando isso. Esse estudo não mostra isso e fora desse estudo nós também não temos essa mensuração, né, de como o glúteo máximo, determinados sarcômeros operam nessa curva. Beleza, pessoal? Se você é profissional de educação física e quer aprender mais sobre treinamento de força, eu vou deixar aqui nos comentários o meu curso e nós nos encontramos no próximo vídeo.